Telespectadores, olá! Nesse vídeo eu vou falar pra vocês tudo o que eu vi de mais incrível e que me inspirou muito na Feira Literária Internacional de Paraty, a Flip 2019. Eu amei. Simbora! Antes da gente começar, por favor, eu queria pedir para que vocês se inscrevam aqui no canal, quem está curtindo essa nova onda de conteúdo aqui. Ativem o sininho para vocês receberem as notificações. Nossos vídeos estão sempre saindo do forno, todo domingo, às 20 horas. Como é que a gente começa a fazer um vídeo sobre a Flip? Primeiro vamos falar o que é a Flip. A Flip é uma feira que acontece já há 17 anos em Paraty. É um lugar, um grande encontro literário que acontece no Brasil. Eles têm um lance que é a programação oficial, que tem uma tenda e um auditório, onde eles recebem grandes autores do mundo inteiro e do Brasil também para fazerem palestras, promover debates, promover pensamento. E fora isso, a cidade inteira de Paraty se transforma para receber a Flip. O que é muito interessante, porque todo aquele centro histórico, e Paraty é uma cidade colonial, para quem não conhece, aqui do Brasil, que tem uma carga histórica muito forte, uma beleza arquitetônica muito linda. Todos aqueles lugares se transformam em polos de pensamento também. O que é muito interessante é que tem as casas da programação não oficial da Flip, mas que acaba virando a programação também. Então, por exemplo, tem a casa da Folha, tem a casa da Globo, tem a casa da Filos e tem também a Resistência, que eu acho que eu já vou começar logo falando sobre eles, que foi um dos grandes marcos dessa Flip, que é a Flipei. É muito interessante porque a Flipei acontece do outro lado do Rio, né, fora do centro histórico. Tem muitas simbologias envolvidas na história da Flipei, que é muito interessante. E eles não estão numa casa, eles estão num barco pirata. Então, eu me esqueci a sigla que significa, mas acho que é Feira Literária Internacional Pirata de Paraty, uma coisa assim. É onde se situa toda a resistência de esquerda intelectual do Brasil, praticamente. Assim, os debates que foram promovidos lá foram alucinantes, com grandes pensadores como Vladimir Safatli, Sabrina Fernandes, que tem canal aqui no YouTube, o Tese 11, que é excelente, Zé Celso Viana. Por lá passaram pessoas, assim, memoráveis, e também a grande presença da Flip, que foi a presença do Glenn Greenwald esse ano, que foi vítima de protestos, e isso foi muito louco de ver. Primeiro que a Flipei, ela tem um lance, assim, que ela fica num barco, e o barco fica balançando muito, assim. Então é muito louco você ver também, você parar pra pensar assim, cara, olha como a resistência de esquerda se organiza, né, também num lugar que não é sólido, mas que, tipo, tá realmente cambaleando, assim. Eu fiquei com essa metáfora na cabeça, isso não saiu da minha cabeça todas as vezes que eu via pra assistir alguma palestra lá na Flipei. Mas a chegada do Glenn, ela parou Paraty e teve um lance de pessoas, né, os bolsominions queriam protestar contra ele. Aparentemente, Paraty é uma cidade que vive um conflito político muito grande e um conflito de violência também muito grande, há muitas milícias por lá e há uma resistência bolsominion que acontece na cidade. E se você for pra ver, não é nada muito estranho, porque realmente ali foi uma cidade extremamente escravagista, né, por onde passava o ouro. Então é meio deprê também ver todas aquelas igrejas, assim, foram construídas com muito sangue. Continuando com a história do Glenn, ele chegou lá e havia um protesto. Antes eles já estavam sinalizando que iam protestar contra a chegada do Glenn, que não iam permitir que ele fizesse a fala dele. A fala dele era ele, Gregório do Vivier e mais duas pessoas. De repente, quando chega Glenn, começa a tocar um carro de som com o hino nacional remixado de funk. Olha que tragédia! Num som altíssimo que não deixava eles falarem e fogos de artifício. Mas não era tipo 1, 2, eram tipo 800. Na primeira semana, voltou na capa a imagem do Sergio Moro sendo destruído. É quase uma vivência assim, de tortura chinesa. A cada 30 segundos estourava. É um inferno, gente, assim. Fala assim, caralho, que coisa complicada, né? Porque, primeiro, é um desrespeito tremendo, assim. E aí eles ficavam gritando, Lula tá preso! O próximo vai ser você, Glenn, seu filho da puta! Foi uma situação horrível. Ele acabou falando por 2 horas, eu fiquei só durante a primeira hora. Ele terminou a fala. E isso não deixa de ser também um ataque à liberdade de imprensa, à liberdade de opinião. Eu acho que se você quer protestar, tudo bem, você tem esse direito também, mas você não pode agredir a outra pessoa. E a agressão, ela era... Eles chegaram, em um determinado momento, a apontar os fogos de artifício pro barco da Flipei. Teve uma hora que pegou fogo lá no negócio, o povo apagou com um copo d'água. Enfim, desnecessário, violento, o que é bem a cara desse governo, assim. Muito impressionante ver que a Flip, mas como a Flipei foi uma parada super bem organizada, onde se desenvolveu um pensamento socialista mega interessante. O Vladimir Safatli
falou uma coisa incrível, assim, que ele é colunista da Folha, admiro muito o trabalho dele. Ele falou no Brasil sobre a presença de um necroestado, que é o que a gente vive hoje. É como se a gente vivesse numa guerra civil de baixa intensidade, que a gente acabou se acostumando, e isso é muito triste, né? E o que acontecia naquele barco era a esquerda tentando pensar sobre si mesmo, assim, e até indo para um lugar mais de radicalidade, que eu concordo, na verdade, que a gente vai precisar assumir essa postura cada vez mais, porque o outro lado é bastante radical também, né? Bastante violento, fritei hambúrguer, você, embaixador dos Estados Unidos, é tão absurdo que a gente precisa ficar mais absurdo também. Muitos pensamentos. Isso era só um lugar da Flip, tá? Isso acontecia em um lugar. Imagina o mindfuck que dá na pessoa, velho. Quando você termina a Flip e você vê todos os autores, tipo, que você viu ali falando, todos aqueles acontecimentos, assim, é muita informação. Uma coisa que me chamou muita atenção é que a maioria da galera que frequenta a Flip é uma galera mais velha, né? Eu acho que a idade média ali era tipo 50, 60 anos. Muitas mulheres, acredito mesmo que as mulheres leiam mais do que os homens. Mas assim, eu fiquei pensando muito sobre... A gente vê as livrarias fechando, né? Existe essa crise literária, ao mesmo tempo é um mercado que tá se oxigenando de um jeito diferente, né? Ele, depois da revolução digital, ele tá precisando criar outras conexões. Isso é muito lindo, isso já está acontecendo. Mas eu parei pra pensar assim, cara, se você pegar as 100 pessoas mais influentes nas redes sociais do Brasil, nenhuma delas estava na Flip. Isso significa que dessas 100 pessoas, será que nenhuma delas se interessa pela literatura? Nenhuma delas se interessa sobre pensar sobre o Brasil, pensar sobre si mesmo, pensar sobre o outro? Eu achei muito triste, assim, esse dado, na verdade. Mas, ao mesmo tempo, não é de se impressionar, né? Isso também significa que a revolução não vai acontecer no Instagram, que o pensamento não vai acontecer no Instagram, sabe? As pessoas que estão pensando sobre um Brasil melhor, sobre uma vida mais harmônica entre a gente, sobre soluções para a nossa humanidade, elas não estão no Instagram, galera. Não são as 100 pessoas mais seguidas do Brasil. Então, tipo, isso é puro voyeurismo, sabe? Que a gente faz ao seguir essas pessoas, contribuir para esse capital. Eu acho que a gente tá muito na hora de pensar mesmo sobre a influência dessas pessoas, o que é realmente uma influência digital, qual é o significado disso, porque essas pessoas não se propõem a melhorar a vida umas das outras. É só ego e grana. Pensem sobre isso, velho. Ninguém tava lá. Inclusive, acho que tinha que ser mais ocupada por mais artistas formadores de opinião, pessoas que têm mais enredo, assim, com a intelectualidade, porque achei que tinha pouca gente, velho. Eu sei que não é uma parada super barata de se fazer, né? Você precisa ir pra Paraty, você precisa pagar uma pousada ou dividir uma casa com os amigos. Nem todo mundo tem essa grana, mas acho que os artistas do Brasil têm essa grana sim, né, meu anjo? Turma tem. É uma questão de vontade, de se aproximar no debate, assim, e de divulgar isso, velho. Divulgar a literatura brasileira, que é uma parada muito rica. É muito foda. Eu comecei vendo uma palestra do meu conterrâneo, José Teles, pernambucano. Ele tá lançando um livro que é uma série de livros, que é editado pela editora Sesc, que são grandes álbuns da música brasileira. E um desses álbuns é o da Lama ao Cal, de Chico Science Nação Zumbi. Que eu já conheço bastante essa história, mas teve uma parada que ele falou assim, que eu falei assim, caralho, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, isso é muito legal. Quando o Chico Science morreu, ele foi listado no New York Times e fazem um obituário, né? E o obituário dele foi maior do que o de Gilberto Freire, que é um grande pensador pernambucano que escreveu Casa Grande Senzala e tudo mais. Isso me fez pensar que o maior pernambucano do século XX, portanto, foi Chico Science. Em termos jornalísticos, né, e que conseguiu esse alcance. Nunca tinha parado pra pensar isso. Achei uma informação relevante de se saber. Óbvio que eu já sabia que o Chico era muito foda, mas o fato do obituário dele ser o maior obituário da história de Pernambuco dentro do New York Times mexeu mais comigo. Eu quero mostrar pra vocês alguns dos autores que eu comprei, né? Assim, eu comprei, tipo, 6 livros como se eu não fizesse absolutamente mais nada da vida. Não tenho uma casa pra varrer, uma pia pra dar conta da louça, nada. Eu só leio. Fudeu, não sei a velocidade que eu vou ler esses livros, mas eles foram os autores que mais me impressionaram. Começando por Grada Quilomba. Grada Quilomba é uma escritora que nasceu em Portugal, tem ascendência africana, mas mora em Berlim. E ela fez 4 ou 5 falas lá. Ela foi a mais vendida. Ela estuda pós-colonialismo na Alemanha e faz vários recortes de gênero, raça, sexualidade. É uma mulher impressionante, linda, super cativante, assim. E eu comprei um livro chamado Memórias da Plantação e eu vou ler só uma frase, mentira, um parágrafo, da primeira página, só pra você ter noção do que é essa mulher, velho. Ela vai falar sobre o que é sujeito. Ela fala, no original em inglês, o termo subject não tem gênero. No entanto, a sua tradução corrente em português é reduzida ao gênero masculino. O sujeito, não existe a
sujeita, nem e sujeite ou x sujeites, como a gente fala no mundo LGBTQIA+. É importante compreender o que significa a identidade não existir na sua própria língua, escrita ou falada, ou ser identificada como um erro. Isso revela a problemática das relações de poder e violência na língua portuguesa e a urgência de se encontrarem novas terminologias. Ou seja, isso é o primeiro parágrafo! O que ela estuda de gênero, de raça e essa noção também da língua como um instrumento ainda do colonialismo é muito foda. Grada Quilomba é o nome da Flip 2019. Então vamos começar pela que mais bombou, que foi ela. Ó, amiga, parabéns. Inclusive ela está indo em turnê no Brasil, tá? Aí a barra começa a ficar mais pesada. Dentro do Nevoeiro, Guilherme Wisnik. É um livro que fala sobre arquitetura, porque ele é arquiteto, mas também arquitetura e filosofia. Então ele fala umas coisas, por exemplo, por que os prédios de vidro dessas corporações grandes assim são todos transparentes? É para criarem uma ilusão de que tudo que está sendo feito ali tem transparência, tem honestidade. E a gente está entrando numa sociedade que ficou transparente demais, né? Por exemplo, com as redes sociais, com essa hiper exibição da gente e tudo assim, quase numa escala pornográfica, assim, é tudo muito transparente. E aí a gente está entrando na era do nevoeiro. Ou seja, as próprias edificações estão começando a atingir um nível assim de sombra e também a própria sociedade. A gente já não sabe mais o que é certo, o que é errado, se a Terra é plana, se a Terra não é plana. Esse tipo de maluquice tá aqui no livro do Guilherme Wisnik. Arquitetura, arte e tecnologia contemporâneas. E também essa noção de nuvem, assim, que tudo é uma nuvem. Por exemplo, hoje a gente guarda os nossos dados na nuvem. E aí daqui a pouco vai haver um colapso digital onde a gente vai perder todas as nossas memórias. Enfim, coisas da digitalidade. Ricardo e Vânia. Ricardo e Vânia é talvez o grande livro LGBTQ da Flip. Ele foi escrito pelo Chico Felitti, que é jornalista da Folha de São Paulo, e um gato, inclusive. E essa é a história do Fofão da Augusta. Quem é de São Paulo sabe a história do Fofão da Augusta, que era maquiador, depois ele foi internado como indigente no Hospital das Clínicas. Eu ainda tô, tipo, na página 100, assim, falta muito pra entender a história toda, mas é uma biografia muito linda e, ao mesmo tempo, muito triste, assim, desse abandono LGBTQ e tal. Vale muito a pena. Ricardo e Vânia. David Wallace Wells. Esse cara publicou um livro chamado A Terra Inabitável e ele é um estudioso desse apocalipse, do aquecimento global e de tudo que vai acontecer. É muito louco e muito grave, a gente não tem noção, pode ser muito mais rápido do que a gente imagine, mas que as cidades litorâneas vão ser inundadas por causa do aquecimento dos oceanos. E tem uma coisa que ele falou que eu fiquei, tipo, muito chocado, que é a respeito das bactérias que estão congeladas na camada de permafrost, que é, tipo assim, no Círculo Polar Ártico e Antártico, tem um gelo que é muito denso e, ao se descongelar, aquelas bactérias que estão ali dentro, nós não estamos prontos para elas. Então surgirão milhares de doenças que a gente nem conhece ainda. Então é muito louco, porque o Han também fala, tipo, na Sociedade da Transparência e do Cansaço, que a gente conseguiu curar muitas doenças com os antibióticos. Mas a natureza tá pagando o preço dessa cura, né? Que é por causa dessa hiperindustrialização e tal. Então a gente resolve um problema, mas ao mesmo tempo a gente cria outro problema. Daqui a pouco a peste bubônica está descongelada, matando todo mundo e a gente não sabe como tratar isso. Isso aqui é sustentabilidade real, isso aqui é aquecimento global, e aí fala sobre o desastre de Mariana também. Puta livro de não ficção. Mal posso esperar para começar, não sei quando. E Os Sertões, de Euclides da Cunha, que ainda tá no plástico. Aí, minha gente, eu não li ainda, mas ele foi homenageado deste ano, como sempre se homenageia, assim, um grande autor, uma grande obra. E aí, fora isso, tem vários outros autores que chegam e impressionam a gente, como, por exemplo, o Calaf. O Calaf, ele é um cara, assim, que é... Eu não tenho certeza se ele é cabo-verdiano ou é português. Só que, velho, ele é DJ e escritor, ao mesmo tempo. São dois mundos. Eu conheço um monte de DJ, eu conheço um monte de escritor, mas eu não conheço ninguém que seja DJ e escritor. Porque são mundos completamente diferentes, né? Como é que a pessoa consegue, tipo, viver na noite e ainda por cima escrever um livro? Eu acho, assim, um ato heróico, então eu fiquei muito apaixonado por ele. E ele tocou também, fez um set junto com o Buraca Sound System. Não, ele é do Buraca Sound System, ele fez um set junto com o Dinho Santiago. Estão prontos pra saltar? Pra saltar, família! Saltou! Que vive colado com Madonna pra cima e pra baixo. Porque o Dino Santiago também... A Madonna tá nessa pesquisa muito forte de língua portuguesa e tal. E nesse álbum novo dela, nos documentários do Madame X, o Dino Santiago tá o tempo inteiro. Então, assim, a língua portuguesa tá ficando cada vez mais pop, assim.
E não só a parte brasileira, mas a parte das ex-colônias africanas também e tal. Então é um novo contexto, assim, a Flip falou muito sobre isso, sobre descolonização. Eu achei muito foda. Mais um livro LGBT que eu acho que vale muito a gente falar é o No Armário do Vaticano. A gente sabe que existem várias letras, né, no movimento LGBTQIA+, aí tem P, tem S, tem um monte de coisa. Mas ele se propõe a criar uma letra P para os padres, porque a sexualidade dos padres é algo que é pouquíssimo estudado, pouquíssimo falado, porque eles têm o celibato, mas mês sim, mês não, sai algum escândalo de algum padre que cometeu pedofilia ou que tem uma relação homossexual e, bom, isso é um escândalo por causa do celibato, porque se não fosse o escândalo, talvez o padre tivesse tesão em outro homem, né? Que não seja criança, obviamente. E tudo bem, então ele se propõe a estudar isso, velho. A sexualidade dos padres. Porque lá no Vaticano é uma suruba sem fim. Então, esse livro fala sobre isso. Eu não comprei porque tava R$80, eu já tinha estourado meu orçamento. Mas No Armário do Vaticano é uma puta obra. Se você se interessar, é isso. E para encerrar a Flip, eu participei de um painel na Casa Globo sobre masculinidade tóxica. Aí foram 3 héteros e eu, né? Aí eu falei assim, gente, primeiro que você juntar 4 homens pra discutir masculinidade tóxica é um negócio assim meio complicado. Eu falei assim, bom, pelo menos vou eu de gay, que aí eu vou dar uma quebrada nessa mesa. Aí apresentou uma pessoa, fulano, pesquisador, não sei o que lá, pererê. Ah, Beltrano é cientista, não sei o que, não sei o que. Aí chegou a minha vez, ela, Caio, apresentador de NT, marmitas merendas e tal. Aí acabou assim, eu falei, posso complementar? E um dos únicos apresentadores LGBTs fora do armário da televisão brasileira. Aí todo mundo, por que isso, velho? Aí começa a falar sobre machismo. Aí o cara fala, quando é que você se deu conta do machismo? Aí um sujeito, quando eu tinha 14 anos, eu me apaixonei, não sei o que. Aí o outro, não, quando eu tinha 11 anos, eu apanhei na escola, então eu tinha que ser homem. Quando chegou na minha vez, eu falei assim, mano, desde que eu tenho 3 anos de idade, né? Tudo que eu gostava de fazer era visto como coisa de menina. Meu pai me deu um posto de gasolina, eu fiquei com raiva porque eu queria a casa da Barbie da minha irmã, que a casa era mais lúdica. Eu queria colecionar, eu queria fazer meu diário e você não podia. Por que as meninas podiam guardar o papel de bala e eu não podia? Por que eu não podia fazer meu diário? Por que eu não podia colecionar minhas memórias? Então o machismo esteve me tolindo a vida inteira, sacou? Aí foi um caos a mesa. E no final ainda chegou uma menina maravilhosa, que é a Renata, que tava lá na Globosat e falou assim, os 4 homens estão errados. Porque isso aqui é mais uma vez um produto do capitalismo pra juntar homens pra falar o que é ser homem, o que é ser mulher, como é que a gente tem que agir. Ela praticamente mandou todo mundo se lascar e a gente acabou a mesa, que durou 1 hora a mais do que deveria. Mas é isso, velho. É um espaço de debate. Eu fiquei muito honrado em fazer parte de uma programação, de uma feira literária. Eu fiquei, tipo, todo vaidoso. Foi mara. E pra encerrar, eu queria mandar um recado para as sapatãs do meu coração, que lá na Flip tem muita sapatão. Eu não sei o que acontece lá em Paraty, que tem muita sapatão, se a sapatã se interessa mais por literatura, eu não sei de onde vem isso, eu sei que tem muita sapatão, as sapatãs mais chiques do Brasil e lindas e maravilhosas estão lá. Então se você, mana, é fancha, venha, reserve sua pousada, entendeu? Seu ônibus Costa Verde pra ir pra Paraty, dê seu jeito, porque é babado. Pra quem tiver solteira, meu anjo, Paraty é tudo. Beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo. Quero saber se vocês já conhecem esses autores que eu falei aqui, se vocês curtem. Enfim, quem foi pra Flip pode falar também. Fiquem muito à vontade. Um beijo a todo mundo, tchau, até a próxima.